Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Que texto forte. Essa é a palavra de Deus. Pai, nós nos deleitamos na Tua palavra. Que bálsamo, Senhor. Que coisa maravilhosa nós podemos, Senhor, conhecer a Tua palavra. Que nessa manhã o Senhor fale aos nossos corações. Usa a minha vida, tenha misericórdia de mim. Fale aos nossos corações aquilo que o Senhor preparou para nós, Pai. Nós não viemos aqui, Senhor, à toa ou por acaso. Nós estamos aqui para Te adorar. E naquilo que o Senhor nos entrega, nós também queremos Te adorar. Mesmo que for admoestação, mesmo que for, Senhor, puxão de orelha, nós queremos Te adorar, Pai. Porque o Senhor sabe o que é bom para nós. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Amém. Lá no Êxodo, capítulo 25 em diante, nós vamos ver o Senhor orientando Moisés a construir um lugar para a sua habitação. Deus queria habitar no meio do povo. Há muitos que pensam que Deus é um senhorzinho de barbinha branca, que está lá longe esperando você pecar para poder chamar a tua atenção e te dar um castigo. Mas o Senhor, nosso Deus, não é o Deus de longe, Ele é Deus de perto. Tanto que Ele sempre quis ter relacionamento com o homem. O Senhor não queria escrever as leis em uma tábua, mas Ele fez isso por causa da teimosia do povo. Ele fez isso porque o povo se virou, ou virou as costas para o Senhor. Ele fez isso porque a tentativa de se relacionar com o povo, mais uma vez, o povo falhou. Então, por querer habitar em um tabernáculo, perto do povo, o Senhor orienta Moisés: construa um tabernáculo. E Ele dá todas as instruções minuciosamente para Moisés liderar a construção daquele tabernáculo. Obviamente que Moisés não construiu tudo aquilo sozinho. O Senhor mesmo falou para Moisés chamar o povo, e falar para o povo levar ofertas de materiais. Falou para o povo levar diversos tipos de ofertas, e ofertar até mesmo o seu trabalho, a mão de obra. Os artesãos, os carpinteiros, as pessoas que trabalhavam com as mãos, poderiam, tanto que ajudaram na construção do tabernáculo. E quando nós olhamos para o tabernáculo, nós entendemos muitas coisas. E o tabernáculo foi algo construído para que houvesse a manifestação da presença de Deus. E o povo, peregrinando pelo deserto, seguia uma nuvem. E quando a nuvem se movia, o tabernáculo era desmontado, e o povo seguia a nuvem, e a nuvem parando, o povo montava novamente o tabernáculo, e ali ficava durante algum tempo. O interessante é que as 12 tribos de Israel acampavam-se ao redor do tabernáculo. Deus quis fazer uma tenda parecida com a tenda do povo.
Nós somos imagem e semelhança dele. E em todo tempo ele está nos chamando a atenção. Ei, você é imagem e semelhança. É minha imagem e semelhança. Não se diminua. Não estou chamando você a ser uma pessoa soberba, orgulhosa, ou achar que é melhor do que alguém. Eu só estou falando para você não se diminuir. Que caia por terra nessa manhã todo complexo de inferioridade. Todo tipo de sentimento que nos leva muitas vezes a cativeiros emocionais e nos deixam à mercê de situações que nos afrontam, que nos afligem muitas vezes, e que nós permitimos que desça ao coração e se aloje no nosso coração. Lembre-se, Deus fez uma cabana, um tabernáculo, uma tenda parecida com aquela do povo, com aquelas, das 12 tribos, para ficar pertinho do povo. O Senhor deseja, sempre desejou, ficar pertinho de mim e de você. Nós é que fugimos da presença dele. Nós é que corremos da presença dele. Então aquele tabernáculo, ele tinha orientações do céu. E ele foi construído. Na sua porta de entrada, já quando eles entravam, havia um pátio chamado átrio. E naquele lugar, imagine uma tenda de, acredito que 25 por 45 aproximadamente, se eu não estiver errado, né? Dá para você imaginar? Imagina dois terrenos de uma casa por 45, um lugar grande, mas a porta de entrada levava o povo, levava quem entrava para o primeiro ambiente. E esse ambiente se chamava átrio. Ali no átrio haviam dois instrumentos que foram orientados pelo Senhor. Havia o altar de holocaustos e havia a pia da purificação. O altar de holocaustos era onde as pessoas que julgavam ter pecados levavam seus animais, e o sacerdote pegava o animal e queimava o animal, colocando a sua mão sobre o animal, fazia uma oração de transferência de pecado, onde o pecado da pessoa era transferido para o animal. Então aquele animal que agora era impuro era colocado no holocausto, no altar, e era queimado, para que houvesse a expiação, a substituição. Agora não havia mais pecado, porque o pecado foi levado. Então eles lavavam as suas mãos na pia, lavavam os seus pés, para que ele pudesse, preparado e purificado, entrar no segundo compartimento. E nesse segundo compartimento, quem entrava era o sacerdote. E o sacerdote, entrando no segundo compartimento do tabernáculo, esse compartimento se chamava lugar santo, ele se deparava com 3 utensílios. Mais ao fundo tinha o altar de incenso, à sua direita tinha a menorá, e à sua esquerda tinha a mesa dos pães. E esses 3 utensílios eram utilizados para algo específico. O altar de incenso era para que a fumaça permanecesse naquele ambiente, para que houvesse o aroma naquele ambiente. A menorá era a luz que iluminava aquele ambiente, e ela era sustentada pelo azeite que era trocado pelo sacerdote todos os dias. E a mesa dos pães, onde haviam 12 pães, cada pão representando uma tribo de Israel. Ele era trocado todo Shabat, todo sábado havia a troca daqueles pães, e eram colocados pães frescos, e aqueles pães que eram retirados eram consumidos pelo sacerdote.
E o sacerdote tinha que fazer toda essa manutenção nesse ambiente. Não permitir que a menorá apagasse as suas velas, colocando azeite todos os dias. Não permitir que o incenso se apagasse, trocando as cinzas, renovando as cinzas. E não permitir que o pão estragasse, trocando os pães semanalmente. Mas aí havia um terceiro compartimento. E nesse terceiro compartimento, somente quem podia entrar era o sumo sacerdote. E ele entrava naquele terceiro lugar, chamado Santo dos Santos, que era separado do lugar santo por um véu. Um véu tão grosso, tão forte, tão consistente, que era impossível rasgar ou ser rasgado por mãos humanas. Então o sumo sacerdote entrava naquele ambiente, e ali tinha a Arca da Aliança, onde constava a tábua dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu, e constava também o maná. Olha que coisa linda! Que Deus maravilhoso, um Deus de detalhes, que coloca todas as coisas no seu devido lugar, na minha e na sua vida. Não é diferente. Um Deus de detalhes que nos conhece desde o ventre da nossa mãe, coloca todas as coisas no seu devido lugar. Coloca todas as coisas no seu devido lugar. E quando eu falo coisas, Thaís, eu estou falando da sua alma, das suas emoções, dos seus sentimentos, daquilo que você muitas vezes tem sentido confusão na sua mente. O Senhor conhece você desde o ventre da sua mãe, e Ele está colocando todas as coisas no seu devido lugar. Não duvide disso. Amém. Esse é Deus, o soberano, que conhece não só aquilo que Ele vê do lado de fora, como nós vemos, mas a palavra fala que Ele não vê como o homem vê. Ele vê o coração. Pastor, o que tem a ver o tabernáculo que o povo viveu há tantos anos atrás com a nossa vida hoje? Aqui que está o mistério. O tabernáculo já apontava para a pessoa de Jesus. O tabernáculo já apontava para a pessoa de Jesus. Quando nós olhamos para o átrio, nós vemos que ali há um altar de sacrifício. E quem foi que se sacrificou por nós? O Cordeiro perfeito, a expiação perfeita, o sacrifício salvífico, vicário do Senhor Jesus na cruz do Calvário, foi definitivo para que nós não precisássemos mais ficar levando animais. Ele nos amou primeiro e se entregou em nosso lugar. Qual é a sua e qual é a minha dificuldade de amar? Amor não é um sentimento, amor é uma decisão. E Jesus decidiu amar mesmo sabendo que nós éramos falhos e pecadores. Jesus decidiu nos amar antes da fundação do mundo. O plano de salvação não foi um plano feito, uma estratégia feita por Deus no meio do caminho. O plano de salvação já estava traçado desde antes da fundação do mundo. Porque a palavra fala da presciência do Senhor. Ele já sabia de todas as coisas. Mas também há uma pia de água, de purificação. Jesus não carregou sequer um pecado. 100% puro. Então nós entramos no segundo ambiente, no lugar santo, e nós vemos ali o altar de incenso. O altar de incenso, nós lemos o Salmo 141. E o Salmo 141, acredito que no verso 2, vai falar que Davi está falando para o Senhor que a minha oração suba como um incenso. A oração, o incenso representa a oração. E Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Ele é o nosso intercessor. É por isso que nós oramos em nome de Jesus.
É por isso que nós cremos que Jesus está intercedendo por nós. É por isso que nós cremos que é Jesus quem leva, pela ação do Espírito de Deus, as nossas orações ao Pai. E além do altar de incenso, as nossas orações, com Jesus sendo o nosso intercessor, nós encontramos ali a mesa com pães. Ele é o pão da vida. É Ele quem nos alimenta. É a palavra quem nos alimenta. E João capítulo 1, verso 1 vai falar que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Jesus é a palavra. É essa palavra que é o pão que nos alimenta, que nos fortalece, que nos revigora. É essa palavra que muitas vezes nós acordamos tristes. Quantas vezes nós dormimos alegres e acordamos tristes? Por quê? Porque nós temos emoções. Mas aí nós vamos para a presença, nós vamos para a palavra, e a palavra nos renova, nos restaura, nos reanima, nos revigora, nos resgata, nos traz de volta. É o pão que nos alimenta. Amém? Amém. É o pão que nos alimenta. Mas Jesus, o pão da vida, também é a luz que nos ilumina. Jesus é a luz que nos ilumina. O azeite é a ação do Espírito Santo, fazendo com que Jesus seja a nossa luz. Jesus é luz. Nós fizemos uma apresentação de Natal, onde na camiseta estava escrito: Jesus é luz. Hanukkah. Jesus é luz. Mas também nós vemos entrando, passando pelo véu e entrando no Santo dos Santos, nós vemos a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança é a presença de Deus. Ele é o onipresente. Ele está conosco. Ele mesmo prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos, solitários? Quantas vezes nós nos sentimos abandonados? Quantas vezes nós nos sentimos rejeitados? Mas Jesus não nos rejeitou, Ele nos aceitou. Graças a Deus. Jesus não nos rejeitou, pelo contrário, Isaías já profetizou: virá e nascerá de uma virgem um menino, e o seu nome será Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, a palavra fala, se nós continuarmos a ler João capítulo 1, está falando que Ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e Ele tabernaculou entre nós, Ele habitou entre nós. Jesus é o próprio tabernáculo. O tabernáculo em si, para aquele povo, daquela época, daqueles dias que estavam no deserto, foi extremamente importante, revelou muitas coisas, disciplinou o povo, fez o povo se achegar a Deus, mostrou muitas coisas. Depois foi substituído pelo templo de Salomão, o segundo templo. Nós sabemos, depois teve a reconstrução do templo. Meus irmãos, tudo isso foi vivência do povo, mas já apontava para Jesus, o Messias que haveria de vir. E hoje nós podemos viver essas realidades espirituais com intensidade. Por quê? Eu quero que você abra a tua Bíblia em Colossenses capítulo 2.
mesmo? Não, acho que é Gálatas. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. O verso é o 19. Olha que interessante. Eu não entrei nos detalhes do tabernáculo, porque não é essa a proposta dessa manhã. Já preguei sobre o tabernáculo, nós podemos fazer um estudo sobre o tabernáculo, temos pessoas capacitadas para fazer isso, mas não é a proposta dessa manhã. Eu só fiz um apanhado geral do tabernáculo para que nós entendêssemos que ele já apontava para Jesus. Mas há algo precioso para nós entendermos essa manhã. Gálatas capítulo 2, verso 19 diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. E agora, estou crucificado com Cristo. Palavras do apóstolo Paulo. 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que isso significa, pastor? O que isso significa? Significa que se nós entrarmos pelo átrio e permanecermos no átrio, nós vamos viver uma vida na nossa carne. Se nós entrarmos no lugar santo, nós entraremos na nossa alma. Mas se nós entrarmos no Santo dos Santos, acessaremos o Espírito. Porque nós somos seres tricotômicos. Somos um Espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Amém? Amém. Somos um Espírito que tem uma alma e habita um corpo. Então nós olhamos para isso e agora não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. E porque Cristo vive em nós, há uma revelação do céu para a nossa vida. O átrio representa o nosso corpo, o lugar santo representa a nossa alma, e o santo dos santos, o nosso espírito. Nós entramos pela primeira porta. A Bíblia não fala. A Bíblia não fala, deixa muito claro isso. Mas há quem crê que a primeira porta chamava o caminho. Há também quem crê que a segunda porta do átrio para o lugar santo chamava verdade. E há quem creia que o véu se chamava a porta da vida. Isso não está na palavra. Se nós entrarmos pela primeira porta, nós olharemos e iniciaremos uma vida com o Senhor. E o que tem a ver com o corpo? Tem a ver que Romanos capítulo 12 fala que nós precisamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. O que nós encontramos no átrio é um lugar preparado para esse sacrifício. O que nós encontramos nos nossos primeiros passos na nossa caminhada cristã são ferramentas do Senhor para nós abnegarmos a nossa carne, negarmos a nós mesmos e seguir a nossa caminhada. O altar de holocausto é o lugar onde nós vamos sacrificar a nossa carne. Eu estou falando de nós negarmos a nós mesmos. Eu estou falando de não fazermos mais a nossa, mas a vontade dele. Eu estou falando de nós entendermos que há uma vontade que é superior à nossa vontade. Eu estou falando que nós podemos viver uma vida diferenciada nessa terra, mesmo habitando em um corpo. A palavra fala que a carne milita contra o espírito.
Mas, no início da nossa caminhada, nós precisamos entender que há um processo iniciado na nossa vida. E a primeira parte desse processo é negar a nós mesmos. A Quinha falou de uma super graça, de uma hiper graça, de uma graça barata, e que de fato está sendo pregada por aí. Mas a palavra de Deus nunca falou sobre isso. A palavra de Deus fala que se você quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que o Senhor Jesus está falando é: faça a minha vontade. Faça a minha vontade. Ser cristão é ser parecido com Cristo. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. É esse o significado da palavra cristão. Cristão é tão aumentativo, né? E significa ser um pequeno Cristo. Então, o primeiro passo na nossa caminhada é o sacrifício, o esforço para matar as nossas vontades, não no sentido de fazê-las, mas de não fazê-las para agradar o Senhor. Quantas vezes nós deixamos, eu não vou nem falar deixamos de agradar ao Senhor, nós perdemos a oportunidade de agradar ao Senhor por causa de vontades próprias, de prazeres, de deleites. Entenda, o Senhor quer que você tenha prazeres, o Senhor quer que você tenha deleites, o Senhor quer que você se divirta sim, mas do jeito dele. Ah, mas tem que ser do jeito dele, não pode ser do meu. Por favor, usa a cabeça. Se tem uma vontade que é superior, boa, perfeita e agradável, não é a minha. Então, se não é a minha, eu vou fazer a minha? É óbvio que não. Um dia eu decidi experimentar. Eu falei: eu vou parar de fazer a minha vontade, eu vou fazer a vontade do Senhor. Vamos ver. Estou vendo até hoje. Porque é muito bom. É muito bom. Mas nós encontramos um outro utensílio, que é a pia do lavatório, o lugar de purificação. Jesus, perfeito, representado pela pia do lavatório, pela pia da purificação. Agora, nós podemos e precisamos, depois de nos sacrificarmos e entendermos que temos que deixar a nossa vontade, nos purificar no Senhor. Um processo de avanço, um processo de continuidade, um processo de continuar a caminhada. Entramos pela primeira porta e não vamos ficar parados, vamos logo fazer o sacrifício que tem que ser feito e andarmos mais um pouco para lavarmos as nossas vidas nessa pia que é propícia para que nós possamos nos purificar de dentro para fora. Entenda, o tabernáculo era físico, mas as realidades são espirituais. E são para a nossa vida hoje, como igreja, como crentes no Senhor. Há uma proposta do Senhor nessa manhã, que nós voltemos a fazer sacrifícios para o Senhor, mas não é do animal que vai ser morto. É o sacrifício de negarmos a nós mesmos e continuarmos a caminhada, entendendo que há um processo de purificação. No processo de purificação, aquilo que é impuro vai ser removido. E sabe o que acontece? Muitas vezes dói. Muitas vezes nós somos confrontados. Não temos criança, né? O G já deu o testemunho dele. Vício em pornografia. E aí vem o Senhor num processo de purificação e remove. Doeu porque precisou confessar. Doeu porque precisou falar com a esposa. Doeu porque precisou passar por um processo. Mas ele decidiu negar a si mesmo e passar por um processo de purificação. Quantos de nós não passamos por isso e não conseguimos entrar sequer no lugar santo, que é a próxima porta? Se nós não passarmos
mais para você, amém? Amém. O Senhor tem mais para nós. Sim. Não permaneça no átrio. Continue o processo de purificação até que você consiga entrar pela segunda porta. E a segunda porta, o lugar santo, tem 3 utensílios. 3 utensílios que falam da nossa alma. Porque a nossa alma é formada por um tripé. Ela é formada por intelecto, ela é formada por vontades e desejos, ela é formada por emoções. É um tripé de sustentação da nossa alma. Eu sei que eu preciso ir ao culto. Eu quero ir ao culto, mas eu não consigo levantar da cama porque emocionalmente eu estou extremamente abalado. Há um equilíbrio a se viver no Senhor. Quando nós entramos no lugar santo e encontramos então a nossa alma, nós olhamos para o altar de incenso. Nós olhamos para o altar de incenso, que são as nossas orações, que é aquilo que nós fazemos intelectualmente, que é aquilo que nós entregamos ao Senhor com racionalidade. Esse é o nosso culto racional, diz Romanos capítulo 12. As nossas orações também serão racionais, as nossas orações também serão intelectuais, também serão pensadas, também serão colocadas diante do Senhor, não apenas por necessidade, porque todos nós oramos por necessidade, mas quando nós entramos nesse lugar, entendemos que é um lugar de equilíbrio. Agora as nossas orações não são mais orações que vão corrigir algo, que vão nos ajudar em algo, que vão apagar uma fogueira, ou que vão nos acudir em alguma situação, ou suprir uma necessidade emergente. Mas agora as nossas orações são racionais. Dia após dia eu vou para esse lugar para apresentar ao Senhor aquilo que é desejo do meu e do coração dele. São orações pensadas não como correção, mas como prevenção, talvez eu possa falar isso. Orações que antecipam muitas coisas. Quantas são as orações que nós fazemos com planejamento? São poucas. E esses dias eu ouvi alguém falando que orou durante anos por uma casa que ele desejava. Qual o problema em desejar uma casa? Nenhum. Só que nós precisamos colocar os nossos desejos no Senhor. No Senhor. Porque é a mesa de pães que vai alimentar os nossos desejos, as nossas vontades. O segundo tripé, o segundo pé desse tripé. A mesa de pães é aquilo que alimenta as nossas vontades. Muitas vezes nós estamos tentando alimentar as nossas vontades em outros lugares, em outras pessoas, em outras coisas. Eu estou lembrando da música, sinto fluir, né? Procurando em outros lugares, em outras pessoas, em outras coisas. Mas há uma mesa posta, há uma mesa servida, para nós nos deleitarmos e nos alimentarmos, e esse alimento vai saciar a nossa fome. Esse alimento vai saciar a nossa fome. Então nós temos o intelecto, temos os desejos, as vontades, mas há uma luz que precisa ser acesa no campo das nossas emoções. Porque as doenças mais terríveis desse século são doenças emocionais. São enfermidades na alma. E aí a gente encontra milhares de nomenclaturas e tipos de diagnósticos. Mas há um candelabro. Um candelabro que pode ser aceso nas nossas vidas para iluminar a nossa alma e fazer com que nós
venhamos a enxergar o que nas nossas emoções precisa de luz. Porque onde a luz chega, as trevas são dissipadas. Aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. Amém. E o mais interessante é que essa luz permanece acesa por um tipo de azeite. Por um tipo de azeite. Então, que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Que o Espírito Santo de Deus possa ser aquele que permaneça em você. Por quê? Porque muitas vezes nós não queremos a presença. Como assim? Isso é um absurdo. Nós muitas vezes não nos damos conta de que estamos expulsando a presença. Com nossos comportamentos, com nossas atitudes, com a nossa fala, com os nossos julgamentos, com as maledicências que saem da nossa boca, com pensamentos que não estão ligados àqueles que são do céu. Sentamos muitas vezes em uma poltrona de juiz, né, doutor? Sentamos muitas vezes em uma poltrona de juiz e queremos julgar a vida de todo mundo. Não, há uma luz que quando nós entramos pela primeira porta, entendemos que há algo a ser feito em relação à nossa vida, e ali há libertação, ali há cura, ali há uma negação das nossas vontades, desejos, da nossa carne. Ali há realmente um sacrifício a ser feito para o Senhor. Nós damos mais um passo na nossa caminhada e começamos um processo de purificação. Muitas vezes não é um processo simples e fácil, mas é necessário para que nós adentremos a segunda porta, e ali nós vamos encontrar o equilíbrio que nós precisamos para a nossa alma. É nesse processo, é nessa caminhada com o Senhor que nós vamos avançando e vamos crescendo. Hebreus capítulo 10, o mesmo capítulo que nós lemos lá nos últimos versículos 37 e 38, nós vamos encontrar o autor falando que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós vamos prosseguir, nós vamos avançar, nós olhamos para o alvo que é Cristo e avançamos na sua direção. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar até os dias de Cristo. Até os dias de Cristo. Quando são os dias de Cristo? Até quando Cristo voltar. Então até lá eu continuo a minha caminhada de avanço, de crescimento. Eu vou entrando pelas portas que têm que ser entradas. Eu vou fazendo o que tem que ser feito, passando por processos de libertação, de cura, de confissão, de abrir o meu coração, de rasgar a minha alma. Nós não podemos aceitar a mediocridade. Nós não podemos aceitar o superficial. Nós não podemos aceitar o que nós sempre vivemos. Paulo fala do leitinho. Não, nós começamos a caminhada e nos é oferecido um alimento, o leitinho da fé. Mas chega uma hora que os alimentos consistentes têm que ser devorados. Nós temos que ter fome pelo crescimento espiritual. Temos que ter sede pelo Senhor. Então, quando nós vamos avançando na nossa caminhada cristã, é como se uma luz, isso foi o que Ele fez comigo, como se uma luz acendesse sobre a nossa cabeça, e a gente começa a enxergar coisas que a gente antes não via. E a gente quer que aquela luz permaneça acesa, mas a gente se esquece que para aquela luz permanecer acesa é preciso colocar azeite. E o Espírito Santo, o azeite na nossa vida, ele só vai permanecer se a gente continuar buscando, continuar avançando. Paulo fala a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, verso 7: não te foi dado espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de moderação ou equilíbrio.
foi nos dado um espírito de equilíbrio. Chega de altos e baixos. Não porque eu estou falando, mas para que você não aceite mais. O Senhor tem um espírito de equilíbrio para nós. Chega de explosões esporádicas. Tem um amigo meu que eu nunca sei quando eu posso falar com ele. Às vezes eu falo com ele, ele está empolgado, está animado, abraça, beija. Aí no outro dia eu vou falar com ele, no mesmo dia eu vou falar com ele de novo, com aquela animação, ele já está com a cara fechada. Já dá coice, sabe aquele cavalinho, né? Tramontina. Você conhece pessoas assim, né? Você nunca vai saber qual é a reação da pessoa. Você nunca sabe qual é a reação da pessoa. É difícil conviver dessa forma. Mas sabe o que há? Há uma esperança para nós. Essa esperança é o espírito de equilíbrio que o Senhor nos entregou. Essa esperança está no Senhor Jesus. Amém. Que é suficiente para nós. Nós não precisamos de outros recursos. Eu não estou falando para você parar de tomar sua medicação. Por favor, eu não sou médico. Eu estou falando para você entender que há um processo sendo trabalhado. Há um processo sendo executado no nosso interior. E chegaremos num momento em que esse equilíbrio será evidente nas nossas vidas. Por quê? Porque não é que ele vai entregar. A verdade é que ele já deu o espírito de equilíbrio, de poder, de amor e de equilíbrio. De poder, de amor e de equilíbrio já está em nós. Tudo que chegar nas minhas mãos, eu decido se eu vou usar ou se eu não vou usar. Como eu vou usar? Uma faca na minha mão, eu posso usar para o bem ou eu posso usar para o mal. Deus nos livre disso em nome de Jesus. Então, o lugar santo é parte do processo da nossa vida na caminhada cristã, na caminhada com o Senhor, onde nós encontraremos equilíbrio para a nossa alma. Para a nossa alma. Onde nós encontraremos no Senhor descanso para a nossa alma, como Jesus propõe. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. E continuamos caminhando com o Senhor e entramos pelo véu. Por que nós entramos pelo véu? Não era só o sumo sacerdote? Mas quando Jesus disse, está consumado, o véu rasgou de cima a baixo. Lembre-se, ninguém poderia rasgar aquele véu, mas milagrosamente aquele véu rasgou e hoje nos dá acesso a esse lugar. Amém. Eu conheço uma outra pessoa, conheço bastante gente, viu? Daqui de Santa Rita, inclusive, que me confrontou uma vez, falando que tudo que ele não tem condições de orar direto a Deus, que ele aprendeu com o pastor dele, que tudo que ele for pedir para Deus, ele tem que falar para o pastor pedir para Deus. Que o Senhor tenha misericórdia desses irmãos, que estão no engano. Isso é muito sério. Igrejas distorcendo a palavra, é muito sério. Nós temos acesso direto ao Santo dos Santos. Nós temos acesso direto à Arca da Aliança. Nós temos acesso direto à presença de Deus. E esse lugar é o lugar do nosso espírito. É onde habita o Espírito de Deus. O nosso espírito é onde o Espírito de Deus se conecta. Ali a presença, ali a maná, ali a provisão, ali há tudo que nós precisamos, ali há esclarecimento do que nós precisamos entender com discernimento das leis que o Senhor nos entregou.
ali nesse lugar, um lugar de... Estou tentando buscar uma palavra aqui. Mas nós podemos dizer que é um lugar de deleite. A presença do Senhor é um lugar de deleite. E isso está no nosso espírito. Aí nós entramos e chegamos nesse lugar. Não permanecemos mais no átrio. Nós já passamos pelo processo de purificação. Mas entenda, o sumo sacerdote entrava na presença e ele não permanecia ali para sempre. Ele entrava uma vez por ano. Ele voltava, passava novamente pelo lugar santo. Ele ia para o átrio. Ele ficava ali, trafegando por aquele local, por aquele lugar. Porque, afinal de contas, nós não somos só espírito. Vão ter momentos que a nossa alma vai gritar. Mas quando a nossa alma gritar, sabe para onde a gente corre? Para o Santo dos Santos. Para a presença dEle. Vai ter momentos que o nosso corpo vai falar, só mais uma vez. Só mais um pouquinho. Depois eu peço perdão. Quando eu comecei a caminhar com Cristo, eu ouvi falar que todas as vezes que eu pecar, eu posso pedir perdão, que o Senhor me perdoa. Mas nunca foi falado para mim sobre arrependimento. Então, se eu pecar hoje e falar, Senhor, me perdoa porque eu pequei, sem arrependimento, amanhã eu vou pecar de novo, no mesmo lugar, na mesma situação, da mesma forma. Porque a palavra fala que sem arrependimento não há remissão de pecados. É necessário que haja arrependimento, é necessário que haja entrega, é necessário que haja esforço. João Batista nos ensinou que o reino de Deus é tomado por esforço. Ah, mas cadê a graça? A graça nos salvou e a graça nos capacita para fazer o que tem que ser feito com esforço. Há uma proposta do céu para nós. Faça a tua parte, porque a minha eu nunca deixarei de fazer. Há uma proposta do céu. Continue caminhando. Eu estarei com você todos os dias. Há uma proposta do céu para nós. Permaneça no Santo dos Santos. E nós cantamos. Nós vamos cantar. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Sabe por quê? Porque às vezes você vai dar ouvidos para a sua alma, mas aqui vai ficar incômodo para você, porque é um lugar da presença que você não sabe mais sair daquele lugar, e você está sendo atraído pelas suas vontades, desejos, emoções e até mesmo pela sua carne, mas há um lugar que você já visitou e que você quer voltar. A sua alma, o seu espírito ligados ao Senhor. Ah, meus irmãos, volte para a presença. Eu estou falando com alguém aqui. O Senhor tem saudades de você. Semana passada eu falei aqui que eu encontrei um menino no mercado. Eu falei para ele, o Senhor tem saudade de você. Aquela voz, a minha voz, ficou ecoando. E todas as vezes que eu sei que eu tenho que ir para a presença e eu não consigo, eu não vou, aquela voz volta e fala, eu estou com saudade de você. Eu não quero expor ninguém, mas é por amor a você e vida. O Senhor está com saudade. O Senhor está com saudade. O Senhor está com saudade de quando você levantava às 3 da manhã.
você guerreava nas regiões celestiais, dissipando as trevas, encontrando a vitória no Senhor. Quantas situações nós já vencemos em oração, tivemos a experiência de passar por dificuldades para que o Senhor falasse: vai orar, me busca. E aí, depois de um tempo buscando ao Senhor, nós tivemos respostas àquelas orações. Foram mais de 20 anos orando pelo meu pai, para que ele, nos seus últimos dias de vida, aceitasse o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não deu tempo de Jesus ser o seu Senhor, mas eu creio que na glória ele vai servir ao Senhor eternamente. Amém. Não desista dos seus amigos, não desista dos seus familiares, não desista dos seus parentes. Ah, mas eu briguei com ela. Faça as pazes, perdoe, vive uma vida leve. O Senhor tem um jugo que é suave, um fardo que é leve. E o Senhor sempre foi aquele que olhou para os nossos relacionamentos. O Senhor quer que nós tenhamos relacionamentos. Se você tem problema com alguém, procure essa pessoa. Mas foi ela que errou, o Senhor está falando com você. Quando Jesus fala para Pedro perdoar 70 vezes 7 por dia, ele não fala se você estiver certo ou se você estiver errado. Jesus só fala para ele fazer e ponto. Não importa, o que importa é que você restitui, restaura os relacionamentos que foram perdidos no meio do caminho. Quebra o orgulho por amor ao Senhor. Por amor ao Senhor e para dar testemunho do que Ele está fazendo na tua vida. Procure essa pessoa ainda essa semana, o quanto antes. Pessoas estão morrendo por falta de perdão. Pessoas estão sendo acometidas de enfermidades porque estão guardando mágoa. Estão cultivando raiz de amargura, como diz a palavra. E raiz de amargura, ela reverbera no nosso corpo físico. Nós não podemos hesitar em perdoar, em cumprir a palavra de Deus. Nós não podemos. Nós precisamos nos reconciliar com as pessoas. Nós precisamos nos reconciliar com Deus. Amém. Porque o Senhor nos deu o espírito de poder, mas também deu o espírito de amor, de equilíbrio. Se nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas, e não amarmos ao próximo como a nós mesmos, nós seremos como os fariseus, que observavam as leis, mas julgavam o próximo. Por isso que os mandamentos foram apresentados como apenas 2. A Deus sobre todas as coisas amarás, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Ele não está anulando os mandamentos, ele só está querendo nos informar que se nós formos bons, eu faço tudo certinho, eu não faço mal para ninguém, eu sou honesto, eu pago minhas contas, eu trabalho, eu chego no horário, não faz mais sua obrigação, crente. E o amor está onde? O amor está onde? Não se engane, o amor também é correção. Não é um amor que fica passando a mão na cabeça daquele que está fazendo errado, não. A palavra nos orienta a exortarmos o nosso irmão quando a gente vê que algo está errado. Não se preocupe com a reação dele. Se preocupe em fazer aquilo que o Espírito Santo está te impedindo a fazer. Saia do ato, avance para o lugar santo. Saia do lugar santo e avance para o Santo dos Santos. E permaneça na presença. Sabe por quê? Porque o espírito fortalecido subjuga a alma. E a alma subjugada pelo espírito fortalecido subjuga o corpo.
viveremos o equilíbrio que é necessário para termos vida e vida com abundância. Amém.